Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Health Economics Talks, um podcast do Health Economics and Management Knowledge Center da Nova SBE. Eu sou o José Paulo Soares, estudante de mestrado em Economia aqui na Nova SBE e acompanhar-vos-ei ao longo das próximas semanas enquanto ouço deste podcast. Espero que gostem. Este podcast nasce de um desafio, de um intento, o de divulgarmos o trabalho em Economia da Saúde que aqui se faz na Nova SBE, ao mesmo tempo que apresentamos os temas de uma forma descomplexada e aberta. Estas são discussões para um público amplo. Queremos que todos, com todos os tipos de conhecimento de base, possam acompanhar as nossas discussões. Todos os dias somos bombardeados com notícias sobre hospitais, centros de saúde, filas de espera, modelos de gestão, seguros de saúde, sistemas ou serviços de saúde. Este não é um podcast sobre a atualidade, mas sejamos francos, acho que falharíamos no nosso propósito se não ajudássemos no desenvolvimento também de uma grelha de compreensão da própria atualidade. Enquanto economistas, ou ainda estudantes de economia, no meu caso, também sabemos a facilidade com que nos perdemos no nosso economês e como com isso podemos também perder o nosso público. Quando a este jargão juntamos o da saúde, nas suas especificidades, ficamos a conversar para evangelizados, para aqueles que, em última instância, aprendem pouco ou nada com aquilo que estamos a apresentar. Aqui, neste espaço, este linguajar será o nosso inimigo comum e estamos aqui para o combater. Conversarei com professores, estudantes e, quiçá até mais, ora em português, ora em inglês. Daqui segue que a ideia deste nosso podcast é mesmo simplificar temas que, em primeira instância, podem parecer distantes ou demasiado intrincados. Sempre de uma forma muito sintética, em episódios curtos. Podemos ouvir numa viagem no metro ou numa pausa do café. Bem, agora, não há volta atrás, acho que o podcast já está no ar. O convidado de hoje é o Pedro Pita Barros, professor aqui na Nova SBE. Antes de mais, tendo tido a iniciativa deste podcast partindo de si, devo começar por agradecer também a oportunidade para moderar estas nossas conversas, que é um gosto. Agora, em outro sentido, devo agradecer também por ter aceitado ser o primeiro convidado deste nosso podcast e acho que é uma ótima forma de começarmos. O desafio de hoje é exatamente conversarmos sobre listas de espera e temos aqui uma empreitada já para começar. Daqui em diante, e aqui no nosso podcast, a ideia será, e a regra será, que deixamos o nosso convidado apresentar-se. Hoje não será exceção, o professor está à vontade. E já agora, de onde veio o interesse inicial por começar a estudar temas de Economia da Saúde? Ora, muito bom. José, muito obrigado por esta introdução. Foi assim, é simpática a forma como colocas a questão, sobretudo porque já tenho uma carreira longa, mais do que aquilo que eu gostaria de pôr em décadas, portanto tenho que lembrar como é que comecei as coisas. Eu trabalho em Economia da Saúde há muitos anos, porque sempre achei fascinante, desde a dada altura, perceber como é que nós podíamos usar os mecanismos de análise económica a um setor tão específico como a área da saúde. E, na verdade, eu comecei noutra área, comecei na chamada economia industrial, funcionamento de mercados. E houve uma altura em que fui aos Estados Unidos e percebi que havia uma diferença muito grande entre a economia da saúde europeia e a economia da saúde americana. A economia da saúde europeia focava-se em 3 palavras: equidade, equidade e equidade. A americana em eficiência, eficiência e eficiência. E eu achei, bem, a eficiência tem muito mais a ver com a forma como eu gosto de olhar para os problemas, para pensar os mecanismos económicos, e, portanto, a partir daí comecei a olhar para o setor dessa forma. E, portanto, ao longo destes anos todos, é isso que eu tenho procurado fazer. Trazer a análise económica para o mundo da saúde e perceber como é que nós podemos ajudar a funcionar melhor, como é que podemos ajudar a pensar melhor este setor. Sim, o tema de hoje vai ser exatamente sobre as listas de espera e já vamos entrar nele, mas antes de prosseguir exatamente pelo tema, professor, gostava de começar por perceber também a relevância do projeto e daquilo que estamos aqui a tentar fazer. Ou seja, a atualidade bate-nos à porta todos os dias, todos os dias, como dizia, recebemos notícias sobre aquilo que se passa nos hospitais, sobre aquilo que se passa à nossa volta. E de uma forma mais ou menos dissimulada, discutimos estes temas e discutimos escolhas económicas da saúde no nosso cotidiano. Muitas vezes essas discussões, mesmo na opinião pública, são sem dados, sem pensar em qualquer teoria de base e sem pensar no que é que está por trás das nossas escolhas. Não é meu objetivo entrarmos numa espécie de corporativismo bacoco em defesa da classe, mas há uma falta de ciência muitas vezes quando são tomadas as decisões e quando pensamos o sistema. Sim, porque
a parte da ciência económica que é interessante aqui não é propriamente a análise total de dados. E esse é provavelmente um dos erros que muitas vezes se pensa quando se fala em economia da saúde ou economia e saúde a juntar ao mesmo lado. Porque muitas vezes o que nós precisamos é ter um bom quadro mental, pensar como é que podemos pensar nos assuntos. E hoje em dia, com tantos dados que existem, está-se quase no contrário, que é apenas por se apresentar dados, achamos que eles são autoexplicativos, dizem alguma coisa. O problema é que os mesmos dados podem dizer muita coisa a muita gente e podem ser interpretados de muitos modos. E, portanto, se nós não tivermos, de alguma forma, um enquadramento mental para o que é que queremos procurar nos dados e o que é que aquilo nos vai ensinar e ajudar a decidir melhor, ficamos um pouco perdidos. Certo. E, de certa forma, o treino económico ajuda-nos a trazer, pelo menos, essa lente da organização, da utilização de recursos, de qual é o sentido que tem e como é que os vários agentes presentes se comportam. E essa é a parte que acaba por ser fascinante, não é só apenas dizer que temos dados, não é? É fazer um pouco mais do que isso. E, como dizia há bocadinho, na Europa e Portugal também, a preocupação é sempre a equidade, não é? E nessa equidade entra também qual é a capacidade de acesso que temos ao sistema, qual é a capacidade de acesso que temos aos hospitais, aos centros de saúde, etc. E entrando agora diretamente no tema que nos traz hoje, as filas de espera, o tempo de espera, isso é também pode ser também um entrave ao acesso que algumas pessoas possam ter ao sistema. Uma forma, naturalmente, de evitar essas filas pode ser pagar para ir a um hospital privado ou social. E, portanto, entra também aqui uma questão de equidade. Todos os dias temos nas notícias, mais uma vez, filas de espera, e olhamos para elas como um terrível mal em si mesmo. Nós nas aulas aprendemos que há uma importância associada às filas de espera e aos tempos de espera e controlados que podem ser bons. Para o nosso público, este argumento muitas vezes é contraintuitivo. Qual é que é o racional que está por trás disto? O primeiro passo, quando nós pensamos em listas de espera, é desfocarmos da ideia de que interessa o número de pessoas que estão em lista de espera. O que, na verdade, nos interessa é saber qual é o tempo de espera que as pessoas têm. Quanto tempo é que demoram a ser atendidas. Porque se tivermos uma lista de espera para serem atendidas de 30 mil pessoas, mas elas forem atendidas em 5 minutos, não há propriamente um problema. Certo. E, portanto, a questão é como é que nós compatibilizamos uma procura que surge de forma aleatória, digamos assim, ninguém sabe muito bem quantas pessoas, por exemplo, vão aparecer numa urgência numa determinada manhã. E, portanto, temos depois de pensar qual é a capacidade que temos que preparar para responder às pessoas que possam vir a aparecer, não sabendo quantas são. Isso também é verdade, por exemplo, para cirurgias. Eu tenho que programar cirurgias, não posso pensar que vou ter só o cirurgião sempre pronto, sempre que aparecer é logo feita. Claro. Portanto, o que nós acabamos por ter que ter aqui é uma lógica de como é que eu faço o contraponto entre as pessoas terem um custo de esperar, que não pode ser excessiva, e que não pode ser um tempo que leve a dano irreversível na saúde das pessoas, com uma necessidade de organização que faça com quem tem que resolver os problemas das pessoas que sentem necessidade de recorrer a um médico ou a um cirurgião ou outra coisa qualquer dentro do sistema de saúde, não tenham uma capacidade que esteja presente, mas que não esteja a ser utilizada. Como é que eu, numa urgência, conseguiria evitar haver tempos de espera? Triplicando o número de médicos presentes. Certo. Mas, provavelmente, se eu fizesse isso, a maior parte do tempo, eles estariam lá sem fazer nada de útil e, portanto, não estariam a fazer algo que pudesse ser mais útil no outro lado. Portanto, eu tenho que, de alguma forma, compatibilizar estes dois aspectos. Agora, o problema que nós muitas vezes encontramos, hoje em dia, no sistema de saúde português, é os tempos de espera serem excessivos. E, portanto, não é a dimensão da lista de espera, do número de pessoas em espera, é os tempos de espera. Significa que a capacidade não está ajustada à procura que está a acontecer. E isso significa que temos que procurar formas de organização diferentes. Em alguns casos teremos que aumentar a capacidade, se calhar noutros casos teremos que organizar de forma diferente os serviços, se calhar durante períodos em que exista um aumento dos tempos de espera, passar a ter mais capacidade reforçada nesses momentos. Por exemplo, mais médicos, quando sabemos que durante determinados dias ou determinadas horas há mais recurso às urgências, que é um dos tópicos que muitas vezes temos. E isso implica organizações mais flexíveis. E, portanto, voltamos com a eficiência. E, portanto, a ideia de dar equidade, no sentido de todos terem tempos de espera relativamente normais quando se dirigem a um serviço, também implica que haja eficiência do outro lado. E essa é a tensão central que nós vamos tendo no sistema. Então, como é que podemos perceber se um tempo de espera é ótimo ou se não é ótimo? Se é uma questão médica, é uma questão económica, financeira, de custo? E como é que podemos pensar para a questão de atirar dinheiro? Nós assistimos todos os dias a dados que nos dizem que a quantidade de dinheiro atirado para a saúde todos os anos per capita é maior. Os problemas não parecem estar a ser resolvidos. Há, por haver mais recursos, há também um incentivo a haver mais procura, por exemplo, que pode estar a prejudicar a resolução do problema?
Sim e não. Isto é, apenas disponibilizar mais dinheiro, sem mexer em nada na organização, normalmente o que nós vemos é que o dinheiro desaparece e o problema não fica resolvido. Portanto, é preciso haver alguma transformação mais. Sendo que muitas vezes essas transformações vão precisar de alguns recursos adicionais ou às vezes mudar os recursos de sítio. Por exemplo, equipas médicas em serviços de urgência para focar nessas listas de espera de pessoas à espera de serem atendidas em urgência. Se eu tiver a mesma equipa, a mesma constituição de equipas de igual dimensão durante todas as 24 horas de um dia, eu sei que durante a noite eles vão estar desocupados e durante o dia vão ser poucos para atender a procura que têm. E, portanto, eu aí não preciso, se calhar não tanto de aumentar muito os recursos, preciso de redirecionar para equipas que sejam reforçadas nas alturas em que é preciso e tirar dos outros. E às vezes isto é difícil. Dentro de uma organização é difícil de fazer isto. Portanto, o primeiro passo é sempre pensar como é que nós conseguimos, com os recursos que temos, fazer melhor. Certo. E muitas vezes fazer melhor significa também perguntar às pessoas que estão na organização como é que vocês acham que isto poderia funcionar melhor. E isso não necessita de mais dinheiro. Necessita apenas de capacidade de ouvir de quem está a gerir, raciocinar sobre o que lhes é dito e ver o que é que se consegue melhorar nesse aspecto. Agora, em termos de que é que se define uma lista de espera ótima ou um tempo de espera ótimo, temos duas componentes. A primeira delas é, obviamente, o não ter um processo de irreversibilidade na condição de saúde da pessoa. Portanto, há uma parte clínica inevitável. Eu não posso deixar as pessoas tanto tempo à espera, de tal forma que elas tenham um problema de saúde que depois já não consigam recuperar. Isso dá-nos um tempo de espera admissível. Depois, dentro desse tempo de espera admissível, devíamos considerar os aspectos de como é que eu consigo pôr a organização a fazer o mais rapidamente possível a resolução dos problemas das pessoas que têm dentro desse tempo de espera. E isso pode implicar muitas modalidades de organização diferentes, em sítios diferentes. Mesmo algumas dessas coisas têm sido feitas. Hoje já toda a gente dá como adquirida a ideia das cores de Manchester quando há triagem numa urgência. Sim. Isso foi uma inovação organizacional há muitos anos atrás. Antes era o primeiro que chega é o atendido. Deixou de fazer sentido porque temos precisamente de ter em conta qual é a condição que cada pessoa tem para poder ter o atendimento certo. E a mesma coisa, quando falamos em listas de espera para cirurgia, também temos que ter em conta, por exemplo, que situações de cancro mais urgentes têm tempos mais curtos para serem resolvidas e são resolvidas em tempos mais curtos. Portanto, temos que fazer um balanço entre o que temos de disponibilidades e o tempo clínico que é aceitável. Nós também, sobre listas de espera, se recuássemos 25 anos, tínhamos também já uma luta muito grande sobre listas de espera na altura e sobre os tempos de espera. Nessa altura, no início dos anos 2000, à volta de 2004, 2005, foi criado o sistema de gestão conjunta das listas de espera, em que, se eu tiver capacidade num sítio, posso redirecionar pessoas para cirurgia nesse sítio, vindas dos sítios onde há tempos de espera muito mais elevados. Que foi o que deu agora origem ao famoso SIGIC, sigla de confusão hoje em dia, mas deu possibilidades de fazer isso. Hoje em dia também, há pouco tempo, o ano passado, foi tentado algo desse género com as urgências. Quando se criaram os centros de atendimento clínico, a ideia é também permitir que haja redirecionamento de pessoas e criando alguma capacidade. Agora, nós também sabemos que em saúde, em geral, quando se abre mais capacidade, as pessoas também usam mais. O que, de um ponto de vista económico, é perfeitamente racional, porque se eu tiver mais equipamentos abertos, o custo de ir é menor. E neste caso, por exemplo, das urgências, o custo que as pessoas têm é não só o custo monetário, que podem ter transportes, taxas moderadoras, se estiverem sujeitas a isso, mas também o custo do tempo de deslocação, de espera, etc. Se eu diminuo esse custo e tenho mais proximidade, também vou aumentar a procura e, portanto, por coisas mais pequenas, as pessoas acabam por lá ir. Era exatamente esse ponto que queria ir, que é, ou seja, como é que podemos olhar para as listas de espera, ou no caso para os tempos de espera, como uma espécie de mecanismo de preço escondido num sistema que há à partida gratuito? É claramente um preço que lá está presente e é um preço que nós pomos em termos conceptuais, facilmente dizer, é algo que as pessoas têm que pagar, digamos assim, para ter acesso, e é muitas vezes contraponto com o preço monetário, quando as pessoas podem, por exemplo, escolher a ir a um serviço privado onde possam ter uma consulta não programada ou uma urgência, pagando o valor que ali está. E isso, se nós sabemos, também tem algum efeito na modulação da procura. Agora, o que nós também sabemos é, se eu começar a pedir muito valor às pessoas para irem a esses serviços, posso desincentivar irem pessoas quando deveriam ir, de facto, e depois ter um agravamento da sua situação e aparecerem mais tarde. E, portanto, acabamos por ter muitas coisas ao mesmo tempo a mexer. É como aqueles brinquedos de crianças em que uma pessoa bate num pino e salta um pino do outro lado.
Aqui é como é que nós conseguimos ter os vários pinos mais ou menos ajustados, sendo que quando se martela num, há alguma coisa que salta no outro lado. E, portanto, as listas de espera, de uma forma global, estarão cá. E a questão é como é que nós a gerimos. E o foco deveria ser não as listas de espera, mas então os tempos de espera. Consigo baixar os tempos de espera ou não? Os tempos de espera estão dentro do clinicamente admissível ou não? Consigo, reajustando os recursos que tenho, fazer com que, em média, os tempos de espera sejam menores. E isto tem muitos elementos de modulação. Posso também ter elementos de modulação, por exemplo, da procura. E a linha Ligantes Salve Vidas no SNS, tenta fazer isso de alguma forma também, que é, se as pessoas telefonarem, vão ser reorientadas. Umas podem ser levadas, vão ser enviadas para urgências, umas vão ser ditas, olha, você não vai fazer nada à urgência neste momento, espere 24 horas a ver se tem mais informação. Outros podem dizer que eu consigo lhe marcar uma consulta imediata nos cuidados de saúde primários, você não precisa ir à urgência hospitalar, não criando pressão aí, e tem um tempo de espera mais curto e o atendimento que necessita neste outro sítio. E isso são tudo formas e mecanismos pelos quais nós conseguimos ir mexendo. Portanto, precisamos de jogar com capacidade de resolver, precisamos de jogar com levar as pessoas para o sítio certo e saber qual é o tempo admissível que temos que respeitar. Certo, sobre a questão de termos algum tipo de mecanismo que nos ajude a evitar que algum recurso, ou que alguns recursos sejam usados de forma, se calhar, ineficiente, por pessoas que se calhar não precisariam de ir. Faria sentido pensarmos que, se voltássemos a ter taxas moderadoras, poderíamos reduzir de alguma forma significativa os tempos de espera ou é difícil perceber qual seria o impacto? Depende de onde estivermos a falar. Se estivermos a falar de cirurgias programadas, não faz sentido ter taxas moderadoras aí, porque não vão moderar nenhuma procura. As pessoas precisam, não é? E, portanto, os tempos de espera aí... não são as pessoas que escolhem ir, não é? Não são as que escolhem ir, têm delegação... Certo. Acabam por ter a decisão do médico de dar essa indicação, de ir ou não. Portanto, aí, por exemplo, não faz muito sentido ter um efeito associado com o preço que seja pedido às pessoas, a taxa moderadora. No caso das urgências, temos esse efeito de eu poder moderar alguma parte disso e evitar a utilização desnecessária. O problema é que muitas vezes, para isso funcionar, é necessário que as pessoas tenham perfeita consciência que estão a utilizar uma urgência quando não é necessário usar a urgência. E aqui eu tenho sérias dúvidas, digamos assim, em geral, que quando uma pessoa se sente doente, na fragilidade de sentir essa doença, tem a racionalidade de pensar, não, eu tenho algo que não justifica eu ir a uma urgência. A pessoa não vai pensar assim. E, portanto, vai tender a ir. Onde nós podemos pensar, às vezes, em alguma utilização de taxas moderadoras, é evitar decisões das pessoas que claramente são não justificadas. Utilização excessiva dos cuidados que vão ter. E aí, nesse caso, sim, taxas moderadoras podem ter algum efeito. Por exemplo, consultas nos cuidados de saúde primários para ver o médico de família. Se vou lá sem grande motivo e tenho noção que não preciso estar a forçar uma ida, uma consulta não programada com grande pressão neste momento, então se calhar faz sentido sim pagar uma taxa moderadora. Se vou lá apenas para pedir um papel do que quer que seja, de um exame, de renovação da receita médica que já pode ser feito online, tudo isso se calhar deveria ter um preço associado. Agora, na verdade, alguns destes efeitos nós temos tentado também no sistema de saúde remover isso. A ideia das baixas médicas serem autodeclaradas é uma forma de, alterando o funcionamento, eu retirar alguma procura que existiria por esse tipo de trabalho dos médicos de família, que não se justificava. Sim. E, portanto, nós temos que olhar para muitos mecanismos ao mesmo tempo. Mas também não somos só nós. Há uns anos tive a possibilidade de observar uma situação concreta no Canadá, onde num hospital, na urgência, também havia tempos de espera superiores a 24 horas. E, portanto, não é só no Amadora Sintra que isso acontece, aconteceu no Canadá. E o que eles estavam a estudar na altura era, em períodos de muita gente a aparecer, vamos redefinir os processos internos de maneira a acelerar o tempo que as pessoas cá estão, ter processos mais simples internamente, para fazer com que os casos menos graves sejam rapidamente triados e saídos, de maneira a reduzir o tempo de espera que aqui está. Se tem algum custo mínimo clínico do tempo de atendimento que é dado. E isso acaba por ser formas também das organizações responderem. Nós cá em Portugal também sabemos, não sistematicamente, mas num estudo que foi feito há alguns anos, que nas urgências onde havia maior pressão de tempo, de facto o tempo que cada médico passava com cada doente era menor porque havia muita gente à espera. E, portanto, também hoje em dia, pode não estar documentado, mas também já vamos tendo ajustamentos informais disso. Às vezes o que é preciso é formalizar melhor o conhecimento que temos sobre isso e pensar, é isto que queremos como resposta ou tem que ser outro tipo de resposta que tem que ser dada? Certo. Bom, estando a acabar o nosso tempo, chegamos à nossa rubrica final e teremos, para terminar em cada episódio, um momento em que
perguntarei aos nossos convidados a mesma questão. Em todos os episódios, e certamente na nossa conversa, muito daquilo que conversamos são escolhas, decisões em contextos de profunda incerteza. Professor, em Ministro um dia, os jornais acho que podem apontar, nunca sabemos se pode acontecer ou não, isto pode ser manifesto, tem maioria no Parlamento, pode tomar uma decisão. O que é que seria? A minha primeira decisão seria conseguir arranjar uma forma de dar o poder aos profissionais de saúde, e aqui médicos, enfermeiros, outros profissionais, de dar sugestões de melhoria dos serviços e, com isso, tentar melhorar, não utilizando mais recursos. Usar a criatividade e o conhecimento que as pessoas têm para melhorar o sistema. Isso não é difícil de fazer, é pôr uns quantos milhões de euros dos muitos que existem em programas piloto que depois podem se escalar ou não. Se quisermos uma medida mesmo muito concreta, há uma mais estranha, ou pelo menos que se estranha à partida, que é a ideia da semana de 4 dias como forma de ajudar a repensar como é que o sistema funciona. Quando se fala em semana de 4 dias, as pessoas pensam muito na lógica de vamos pegar nas mesmas horas e dividi-las por dias diferentes. Mas não é isso que está em causa. E quem me convenceu disso foi o Pedro Gomes, que trabalha muito sobre estes aspectos, e com a Rita Fontinha. E a ideia como eu gosto de olhar para isto é assim, é a seguinte: se eu tiver inovação por parte de quem está no sistema de saúde, como é que eu devo pagar essa inovação que aquelas pessoas têm? Posso pagá-la de duas formas. Posso-lhes dar mais dinheiro ou posso-lhes dar tempo. E hoje em dia o tempo é talvez o recurso mais importante a partir de determinado momento. E, portanto, por que não remunerar o fazer melhor dando mais tempo? E isto pode fazer com que haja mais empenho em conseguir fazer o Serviço Nacional de Saúde funcionar melhor. E, portanto, a primeira medida era procurar mecanismos deste género, em que, aproveitando o interesse das pessoas em fazer bem, o próprio sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde dentro dele consigam aproveitar essa criatividade e essa capacidade de melhorar. Bem, professor, muito obrigado por ter estado aqui hoje connosco. O tempo voa e, entretanto, o nosso já passou. Pareceu rápido, mas a pausa para café já vai um bocadinho mais longa do que o esperado. E dentro em breve voltaremos com mais um episódio de Health Economics Talks. Até lá.